Pessoal, meu boa noite a todos. Aqui Guilherme Sturm, CEO da Essentijus, líder da nossa rede de contabilidades associadas. É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. Hoje a gente está inaugurando esse novo quadro, que é o Papo Conectado. A nossa ideia, gente, diferente das nossas lives, que vocês já estão mais acostumados, né? A gente quer fazer um encontro mais curto, né, bem informativo, sempre com informações relevantes para o momento. Estou aqui com um grande amigo que a contabilidade me trouxe, que é o nosso presidente do CRC da Paraíba, Bruno Citônio, contador que milita também na área eleitoral. E, Bruno, como já é praxe aqui nos nossos canais, ninguém fala tão bem da gente quanto a gente mesmo. Então, eu queria que tu te apresentasse para a nossa audiência. Obrigado, Guilherme. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Você muito antenado aí com a tecnologia, não podia ser diferente. E para mim é uma honra estar com você, que todos, os associados aí da rede e quem nos acompanha nessa data de hoje. Falar um pouco aí do imposto de renda vinculado às eleições de 2020. Milito, você falou para se apresentar, então vamos dar um pouquinho aí um pouco da experiência que nós temos desde 2010 com o eleitoral. Naquela época, entramos convidado para a zona eleitoral aqui da João Pessoa, onde passamos um ano aprendendo e coordenando o trabalho junto às prestações de contas. Atualmente, atuo no setor público federal e estou ocupando hoje a Secretaria de Finanças aqui da minha cidade, de João Pessoa. Então, é uma honra estar na noite de hoje aqui com todos que estão nos acompanhando. Sem muitas mais delongas, Bruno, a gente tem o tema hoje, né? Nós estamos praticamente na metade do prazo para a declaração do imposto de renda pessoa física e não diferente dos demais contribuintes, né? Tanto candidatos, quem concorreu nas eleições 2020, eleitos ou não, né? Quanto doadores, fornecedores. As eleições 2020 trazem algumas implicações, né, na hora dessas pessoas declararem seus rendimentos para a Receita Federal. Então, eu queria inaugurar esse nosso bate-papo agora um pouquinho mais técnico, né, quanto à questão da necessidade, né? Então, o que um doador, né, precisa informar na sua declaração de renda nesse momento a respeito das suas doações na eleição passada. Excelente, Guilherme. Então, existe sim a necessidade de declarar as doações, mesmo que não sejam dedutíveis. Elas não são dedutíveis, mas é obrigatório. Então, o contribuinte, que ele é obrigado, segundo as regras da Receita Federal, tem sim que colocar essa informação na declaração de ajuste anual. E até, Bruno, te deixando mais duas perguntas também, né? E tu poderia comentar com a nossa turma aonde declara e qual o tipo de doação que precisa ser declarada? Sim, Guilherme. Na ficha principal, na opção doações para partidos políticos e candidatos. Então, é muito fácil, muito simples. Então, quem fez a doação em dinheiro, é importante aí frisar que as doações estimáveis elas não são declaráveis, só as que forem em recursos, em dinheiro. Então, nessa ficha, nessa opção, onde o contribuinte ele vai lá e declara, ou o profissional contábil que faz às vezes do contribuinte. E isso é importante, gente, até para quem está nos assistindo, lembrar daquele conceito de doação estimável, né, que a gente vê principalmente nos momentos de campanha, que é aquele caso onde, ao invés de o simpatizante do candidato doar dinheiro, doar recurso financeiro, ele vai doar algum serviço, né, a elaboração de um jingle, por exemplo, ou um trabalho como um militante, um mobilizador de rua, ou ainda vai emprestar algum bem da sua propriedade, né, um veículo para ajudar na campanha, ou mesmo um imóvel
para servir de comitê. Então, lembrando, né, que esse é o conceito de doação estimável e que estas doações, conforme o Bruno comentou, não devem ser declaradas para fins de imposto de renda. Uma dúvida que tem surgido muito também, Bruno, nas nossas redes, mesmo no nosso suporte, é que na eleição passada, né, com aquela dispensa de emissão de recibo eleitoral, para quem doasse dinheiro para as campanhas, o pessoal está um pouco perdido, né? Doadores, seus contadores que estão ajudando agora no imposto de renda. Qual é o documento hábil, né? Aonde o doador pode buscar esse tipo de informação? É só com o próprio candidato? Tem outros meios? Queria que tu comentasse um pouquinho nesse sentido para a gente também. Muito simples, Guilherme. E os profissionais contábeis que militam, né, no eleitoral, eles já usam bastante essa ferramenta, que é o DivulgaCan. Então, no DivulgaCan, na opção doadores e fornecedores, só digitar o CPF, né, do doador, e o fornecedor também. O fornecedor, pessoa física, ele, né, que é obrigado também a fazer a declaração dele, ele também lá vai ter todas as informações necessárias para o preenchimento. Então, ele vai lá na opção doadores e fornecedores, coloca o seu CPF ou o profissional contábil que vai prestar informação e aparece todos os dados necessários para que se declarem as informações que o sistema de ajuste anual ele solicita para bem informar na declaração de imposto de renda. E isso, gente, é importante e, ao mesmo tempo, é interessante, né? Porque nessa época, as contabilidades muito sobrecarregadas de trabalho, né? A gente também, nesse período de afastamento em função dos impactos da pandemia, então essa é uma maneira, né, de o próprio contribuinte, né, do doador, da pessoa que fez doação na campanha eleitoral passada, que ele possa se empoderar, que ele mesmo possa buscar as suas informações, né? E, inclusive, como são informações públicas, né, a própria tela, né, você printar a própria tela do DivulgaCand, já tem validade, né, porque é uma consulta que qualquer pessoa pode fazer. Esses dados têm acreditação pública, porque são dados fornecidos por uma fonte confiável, que é o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, o doador não precisa depender do candidato ou da contabilidade que fez a prestação de contas da campanha. É como se fosse um self-service, né? Ele mesmo pode se virar e pode providenciar as informações para o seu imposto de renda. E o mais legal é que ele consegue buscar as informações independente de quantos candidatos ele ajudou. Então, ali vai aparecer, colocando seu CPF, seu nome, como o Bruno bem comentou, vão aparecer todas as informações para qualquer candidato que esse doador tenha ajudado. E aqui, Bruno, também tem um ponto, né, para a gente deixar bem claro, não deixar margem para dúvida, mas e o próprio candidato, né? Ele é obrigado a fazer declaração de renda só pelo fato de ter sido candidato? Não é? E se fizer declaração de renda, o que precisa ser declarado? Só por ser candidato, Guilherme, ele não é obrigado, né? Mas ele sendo obrigado, dentro das situações determinadas pela legislação do imposto de renda da Receita Federal, ele tem que declarar o que ele doou em espécie, no caso, para ele mesmo ou até para outro candidato. Então, ele precisa, sim, prestar essa informação na declaração de ajuste, lembrando que a legislação eleitoral também limita, né, a essa doação para ele mesmo, essa doação financeira para ele mesmo. Então, essa regra, sim, vai ser confrontada, inclusive a legislação eleitoral, ela, né, traz a penalização, que é multa, né, no caso de extrapolar esse limite aí, e a Receita e a legislação e a Justiça Eleitoral, ela está muito preparada. Então, ela está cruzando diversos tipos de informação e, junto à parceria com a Receita Federal do Brasil, é uma das primeiras
cruzamentos que eles fazem, tanto após o processo eleitoral, na apuração das prestações de conta, quanto no ano calendário todo, após justamente essas informações serem computadas na Receita Federal, elas também são repassadas à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis no caso de alguma infração à legislação eleitoral específica. E até, Bruno, nesse caso, né, aproveitando o gancho, em ele fazendo a declaração de renda, né, fazendo o candidato, supondo que ele incorre, né, em alguma daquelas situações de obrigatoriedade da declaração de renda, o que declara? Né? Porque na campanha, isso vem muita dúvida também, porque na própria campanha as coisas parecem que se misturam um pouco, até para o candidato, às vezes, entender é um pouco desafiador, porque você tem a pessoa física do candidato, né? O candidato como pessoa, ele também é o candidato CNPJ que presta contas para a Justiça Eleitoral. Então, queria que tu também comentasse um pouco nesse sentido, para que realmente não restem dúvidas, né? Okay. O candidato ele tem que separar esses dois mundos, né? O mundo da pessoa jurídica, equiparado à pessoa jurídica, e o mundo da pessoa física. Então, ele, quanto pessoa física, doar para ele, pessoa jurídica, ou CNPJ. Então, esse valor, sim, que ele tem que está disponível na declaração, naquela opção que a gente falou, na ficha principal lá, doações a partidos políticos e a candidatos em cargos eletivos. Então, ele tem que estar com essa informação para poder prestar os devidos esclarecimentos à Receita Federal. E aqui, Guilherme, uma dica que a gente pode deixar, e assim, as boas práticas, né, que nós orientamos também aos profissionais que militam nessa área, é que o profissional ele possa informar aquele candidato que prestou o serviço, justamente dar esse subsídio para que ele oriente também aos seus doadores. Até porque se cria esse vínculo no momento eleitoral. E é importante que o candidato ele possa estar, não só nesse período eleitoral, junto dos seus eleitores, principalmente aqueles que ajudaram na sua campanha, e é um serviço realmente que ele presta e uma fidelização que ele acaba criando com aquelas pessoas que acreditaram nele, que acreditaram na campanha. Então, a gente seria uma boa prática, sim, para que o profissional contábil ele oriente, né, e até repasse essas informações para que os candidatos venham a informar os seus doadores de campanha. Aquela questão, então, das despesas da campanha, aquelas outras receitas, né, que não vieram do próprio candidato para a sua campanha. Então, sempre deixando claro, gente, como o Bruno bem explicou, são duas coisas completamente distintas. CPF do candidato é uma coisa, a sua campanha CNPJ é completamente diferente, esses patrimônios não se misturam, não se comunicam. Então, o que foi campanha foi prestada conta para a Justiça Eleitoral. O que, eventualmente, o próprio candidato dispôs dos seus recursos para a sua campanha, aí sim, agora, né, no período de declaração do seu imposto de renda pessoa física, é que será, de fato, declarado. Bruno, eu queria que também tu tocasse num ponto que eu acho que é bem relevante, tanto para os contribuintes, né, para as pessoas físicas que estamos assistindo e que precisarão declarar o seu imposto de renda, mas especialmente para nós, contadores, né, que também estamos aqui reunidos hoje através da rede social do Centijus e quem assistirá esse vídeo depois, que é quanto à destinação do imposto de renda pessoa física, né, que é uma campanha já há vários anos tocada pelos conselhos de contabilidade, pelas algumas assembleias legislativas também encampam essa ideia. Queria que tu comentasse também nesse sentido. Importante essa sua observação, Guilherme. E toda vez, né, que a gente tem essa possibilidade de falar um pouco do imposto de renda, também falamos um pouco da destinação. Na realidade, é um trabalho de cidadania. E o profissional contábil, ele é o profissional mais qualificado, mais preparado para poder, né, orientar os contribuintes, quer seja seu cliente ou não.
Então, como presidente do Conselho de Contabilidade, nós encampamos essa campanha, diversas comissões, e a nossa comissão do voluntariado, junto com a comissão da mulher também, contabilista, ela levanta as bandeiras dessa divulgação da destinação. Essa destinação, o contribuinte, ele não paga nada além mais por ela só destina, ao invés de o recurso ir para Receita Federal, Secretaria, Tesouro Nacional, ele vai para aquela entidade, quer seja dos fundos da criança ou do adolescente, e esse ano agora existe a possibilidade também de doar para o Fundo dos Idosos. Esse recurso ele vai ser destinado para esses fundos. E é muito simples fazer essa destinação, né, no imposto de renda, na ficha doação diretamente, na declaração, você clica lá em nova doação, e o próprio programa, Guilherme, ele calcula, depois que você faz todo o preenchimento, né, das informações, ele próprio calcula o valor disponível a ser destinado. Então, quem tem, ele reduz a contribuição ao imposto a pagar ou aumenta a restituição. Então, deixando bem claro que o contribuinte ele não paga nada a mais do que o já devido. Ele só faz essa destinação e aí, no caso, ele vai gerar 2 DAFs. Um DAF, né, para a Receita Federal e os 2, né, destinados à Receita, mas com codificação que o próprio sistema ele já inclui, que vai para o fundo, quer seja municipal, estadual ou nacional, que o contribuinte ele escolher. E aí o profissional contábil ele tem a oportunidade de estar fazendo esse ato de cidadania, orientando o seu cliente, que muitas vezes não conhece dessa possibilidade. Ele está contribuindo aí com as crianças e idosos, né, vulneráveis. Então, todos os municípios que estejam cadastrados junto à Receita Federal do Brasil, no próprio imposto, na própria declaração, já aparece sim quando você destina lá ao município, ao estado, ou então até no âmbito nacional para essas destinações. E, gente, não nos dá trabalho nenhum a mais, né, enquanto contabilidades. Para o contribuinte não gera impacto algum, né? Ele vai pagar o imposto de qualquer maneira, então não custa nada e é uma oportunidade de a gente ingerir, né? É o empoderamento do contribuinte. Então, vale a pena ajudar, né? Vale a pena o poder do contribuinte ativamente deliberar sobre a aplicação do tributo. Então, é uma oportunidade muito bacana. Lise comentando sobre o imposto, transformar o imposto em uma ação do bem, é bem isso, Lise. Janete, muito bem-vinda, minha querida. Né? Comenta que são sempre informações de alto nível. Imagina, né? A gente faz isso de bom grado, né? De coração, para que enfim, quanto mais informação, mais empoderamento, né? E com certeza isso reduz muito a incidência de problemas também. Então, se a gente puder servir de veículo para isso, por que não? Nara, seja bem-vinda mais uma vez. A turma do Maranhão. Eita, nós. Deixa eu ver aqui. A Janete pergunta, as informações de doação a candidatos e partidos é obrigatória? Sim, Janete. Como a gente comentou bem no comecinho da live, ela é obrigatória, por mais, como o Bruno bem comentou, né, por mais que ela não seja dedutível. A declaração para partido ou a declaração para candidatos, ela não abate do imposto de renda devido, mas ela é de informação obrigatória. Beleza? Bruninho também presente, seja bem-vindo mais uma vez. Gente, sem mais, Bruno. É uma oportunidade, no momento da declaração do imposto de renda, onde os profissionais que militam no eleitoral, eles se aproximarem cada vez mais do seu cliente, né? Futuramente, eles podem voltar a ser candidatos e as eleições só acontecem de 2 em 2 anos. Então, você não deixa esse lapso, né, temporal aí de um período eleitoral para entrar em contato com o seu candidato. Então, essa proximidade constante e contínua, até porque também é uma informação obrigatória, é importante para cada vez mais criar esse vínculo com o seu cliente. A gente sabe que
as atribuições do dia a dia não são fáceis, mas é importante essa proximidade e uma boa prática, e você vai estar prestando um serviço ali de qualidade. E, com certeza, o seu cliente candidato ele vai saber justamente retribuir essa proximidade, essa preocupação que o contador tem com o seu cliente. Então, ficamos à disposição, Guilherme, para outros momentos como esse. É uma honra estar com toda essa rede associada aí da Essent Shoes. Bruno, te agradeço encarecidamente a presença. Sei do desafio que tu passa aí à frente da Secretaria de Finanças do município de João Pessoa e dos desafios que as lideranças enfrentam agora, especialmente com o agravamento da pandemia, com lockdown. Então, te agradeço de coração a disponibilidade hoje, né? Isso aqui é feito para vocês. Então, agradeço demais a presença de vocês. E o propósito desse encontro, de fato, é ser um encontro curto, simples, direto, com informações úteis ao dia a dia de contadores eleitoralistas, de advogados eleitoralistas, mas, acima de tudo, de candidatos e lideranças partidárias. Então, esse foi o primeiro Papo Conectado da Essent Jus, da rede de contabilidades associadas da Essent Jus. Foi um prazer estar na companhia de vocês hoje. Fiquem com o meu abraço. E essa, gente, de fato, é a rede de contabilidades associadas da Essent Jus. Digitais, precisas e inteligentes.